Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve, concurseiro e concurseira. Pessoal, vem comigo, professor Antônio Pequeno, sou policial penal federal, professor de legislação penal e direito penal especial e geral, na verdade, professor de direito penal, né? E legislação penal especial, e vou resolver com vocês uma bateria de questões em cima da lei 13.869 de 2019, mais conhecida aí como a Lei de Abuso de Autoridade. Todas essas questões da banca IBFC. Então, você focado em um concurso para a GCM de Manaus, vem com a gente que você vai conseguir obter isso. Você vai conseguir estudar com professores com experiência, aprovados em vários concursos, para direcionar para vocês o caminho certo. E, se Deus quiser, vocês serem investidos no cargo de guarda municipal aí em Manaus. Tá bom? Então você vai ver, através da qualidade da resolução dessas questões da Lei de Abuso de Autoridade. Todas da banca IBFC. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Desculpa. Tem o curso, obviamente, exclusivo aí para a Guarda Civil Metropolitana de Manaus, pelo implacável concurso. Agora sim, vamos resolver essa primeira questão aí, cobrada em 2023, no concurso para Sejusp Minas Gerais. Olha o enunciado. Nos termos da nova Lei 13.869 de 2019, conhecida como a Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa correta. Letra A. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada e de ação penal pública condicionada à representação. O pessoal está errado. Olha só, os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, o tipo de ação penal é a ação penal pública, ó, incondicionada. E você pega como referência o que está disposto lá no artigo 3º da lei. Então, todos os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade, o tipo de ação penal é ação penal pública incondicionada. Aí constei no artigo 3º, parágrafo 1º, fala que, na hipótese ali de inércia do Ministério Público em oferecer a denúncia, cabe o quê? Cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Então, regra geral, ação penal pública incondicionada, mas cabe a ação penal privada subsidiária da pública, constei no artigo 3º, parágrafo 1º. Tudo bem? Então está errada a letra A. Letra B. Não será admitida a ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal. Errado? Foi isso que eu disse para vocês? Claro que não, né? Eu disse para vocês o seguinte, que cabe sim a ação penal privada subsidiária da pública no caso de inércia do Ministério Público. E a previsão no artigo 3º, parágrafo 1º da lei. C. Esta lei prevê as penas restritivas de direitos, substitutiva da privativa de liberdade, que são a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo da função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos de vantagem. Pessoal, gabarito letra C, a fundamentação legal vocês vão pegar, constei no artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Agora, olha a observação interessantíssima. Primeiro, está falando, ó, voltando à letra C, esta lei prevê as penas restritivas de direito substitutivas, tá vendo? Substitutivas das privativas de liberdade. Você não pode esquecer que substituir é diferente do que acumular. Então, se cai na tua prova falando que as penas restritivas de direito são cumulativas com a pena privativa de liberdade, está errado.
Na verdade, primeiro o juiz condena na pena privativa de liberdade, se for um caso de condenação, obviamente, e preenchendo os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substitui pela pena privativa de liberdade. Então, as penas restritivas de direito, elas vêm para substituir a da privativa de liberdade, ela não vem para ser aplicada de forma acumulada. Então, toma cuidado com esse detalhe, tá bom? Um outro ponto, que as penas restritivas de direito são a prestação de serviço à comunidade, idade pública e a suspensão do cargo da função do mandato. Ó, o prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos da vantagem. Perfeito, gabarito letra C de casa. Qual o erro da letra D, professor? Ó, as penas restritivas de direitos não podem ser aplicadas autonomamente. Errado. Elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Portanto, o gabarito aqui, ó, letra C de casa. Próxima, vem comigo. Olha só. O enunciado dessa questão. De acordo com as previsões contidas na Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade e suas alterações. Assinale a alternativa correta. Letra A. Não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. Destaque isso aqui, ó. Não faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de direito, pessoal, tá errado, porque faz coisa julgada assim, vai repercutir na esfera administrativa disciplinar e também na esfera civil. Professor, não sabia disso, fique sabendo. E a previsão na Lei de Abuso de Autoridade vem expressamente em qual artigo, professor? É no artigo 7º, meu aluno. Artigo 7º, ou melhor, desculpa, fui tão enfático que eu errei o artigo, é o artigo 8º. Beleza? Significa dizer o seguinte, faz coisa julgada, quando fala assim, faz coisa julgada, é porque vai repercutir na esfera administrativa e na esfera também civil. Regra geral, o indivíduo praticou um abuso, gera para ele o quê? Uma tríplice responsabilidade. Então significa dizer que ele pode ser responsabilizado administrativamente, criminalmente e civilmente. Mas vai ter decisões tomadas em âmbito criminal que vai repercutir na esfera administrativa disciplinar e na esfera civil. Quais são essas situações? Primeiro, foi decidido em âmbito criminal que ele é autor do fato. Se ele é autor do fato, não tem como mais ele rediscutir isso. O contrário também se impõe, porque, por exemplo, assim, se for decidido em âmbito criminal que ele não é autor do fato, pode ele ser processado administrativamente como autor desse fato? Claro que não, porque se em âmbito criminal decidiu que ele não foi autor do fato, inexistência de autoria vai repercutir na esfera administrativa disciplinar e na esfera civil. Se em âmbito criminal foi decidido que o fato não existiu, vai repercutir também nas outras esferas. Se em âmbito criminal foi decidido que ele foi amparado com uma causa excludente de licitude, que é trazida aqui na letra A, vai fazer o quê? Coisa julgada. Então repercute nas outras esferas. Então o erro é falar que não faz coisa julgada, gente. E faz coisa julgada sim. Letra B. As penas previstas nesta lei serão aplicadas com dependência das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Errado. Elas são aplicadas de maneira o quê? Independente, não com dependência. Então está errado nessa parte. Letra C. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Perfeito, gabarito letra C de casa. Tá vendo? Simples assim. Letra D. Não tipifica o crime de violência institucional a conduta de submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos necessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade, mas apenas infrações administrativas. Errado, tipifica sim o crime de violência institucional e ele é previsto no artigo 15A da Lei Maria da Penha. Foi introduzido recentemente, tá? Ele foi introduzido na Lei Maria da Penha, na Lei de Abuso de Autoridade, ele foi introduzido em 2021. Desculpa mais uma vez, foi em 2022, tá? Foi através da lei aqui, ó, 14.321 de 2022. Tá bom? Então, gabarito letra C de casa. Próxima. Exclui do alcance da lei de abuso de autoridade, letra A,
os membros do Poder Legislativo e os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, isso está errado, tá? Não pode ser excluído. Na verdade, o correto aqui, ó, que os membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, do Ministério Público, ó, inclui-se, tá? Não serão excluídos, inclui-se. Então está errado a letra A. Letra B, os membros do Poder Executivo e os membros dos Tribunais de Contas são excluídos? Negativo, são incluídos. Os servidores públicos e militares são incluídos. Letra C, os membros do Conselho de Contas e membros do Poder Judiciário são incluídos. Então, o gabarito aqui, ó, letra C de casa. Os colaboradores da administração pública, sim, eles são excluídos, não se encaixam no conceito de agente público para fins da aplicação da lei de abuso de autoridade. Lembrando o seguinte, que o conceito que você vai colocar aqui, ó, de agente público, vai colocar com esteio aqui, ó, no artigo 2º da lei de abuso de autoridade. Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo aqui, gabarito letra C de casa. Próximo. Dentre as penas restritivas de direito previstas expressamente na lei de abuso de autoridade, pode ser citada, vem aqui comigo, as penas restritivas de direito previstas na lei de abuso de autoridade, elas vêm com base no artigo 5º da lei. E traz duas penas restritivas de direitos, que são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, e também tem, no caso especificamente, além da prestação de serviço à comunidade e entidades públicas, vai falar sobre o caso lá da suspensão do cargo, da função pública, do mandato, ali pelo prazo de 1 mês a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Fixaram? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Perda de bens e valores? Não tem, não foi isso que eu citei. Prestação pecuniária? Também não. Perda do pátrio poder? Não fala nem mais pátrio poder. Correto hoje seria o quê? Poder familiar. Então, expressão aí desatualizada. Letra D, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Gabarito, letra D de dado. Tá bom? Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Próxima. Olha só. Nos crimes de abuso de autoridade constitui efeito da condenação. Presta atenção. Os efeitos da condenação previstos na lei de abuso de autoridade vêm com base no artigo 4º. Esse artigo 4º, ele traz 3 incisos que eu vou comentar aqui com vocês. Tá bom? O primeiro inciso vai trazer como efeito da condenação aqui, ó, tornar certa a obrigação de indenizar. E o juiz vai fixar na sentença o valor mínimo. No caso, a parte, né, que veio sofrer o abuso, então tem algum tipo de reparação de dano, vai pleitear isso, o juiz fixa o valor, na sentença o valor mínimo, envolvendo o que? A obrigação de indenizar. Isso é um efeito da condenação, não é pena. Não confunda o efeito da condenação com pena. As penas previstas na lei de abuso de autoridade são detenção e multa. Agora, no caso, a obrigação de indenizar é um efeito caso o indivíduo seja condenado. Então, efeito da condenação. O inciso 2 vai trazer também como efeito da condenação a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública. Isso pelo um período de 1 a 5 anos. Para por aí. Depois eu vou comentar e vou trazer o que é necessário para o indivíduo ficar inabilitado, porque não basta ele ser condenado. Além disso, tem que preencher o quê? 2 condições que eu vou mencionar para vocês. E terceiro, vai trazer como efeito ali da condenação a perda do cargo, mandato ou função pública. Agora sim, ó. Quantos efeitos da condenação? Inabilitação ali para o exercício do cargo, mandato ou função pública, de 1 a 5 anos, e a perda do cargo, mandato ou função pública não são efeitos automáticos. Significa dizer que exige a residência específica do agente público e, além da residência específica, é necessário que seja declarado de forma motivada na sentença. Se não for declarado de forma motivada na sentença, o indivíduo não pode ficar inabilitado nem perder o cargo. Então, necessária residência específica, além disso, declaração de forma motivada na sentença, são efeitos não são automáticos, e você pega como fundamentação, ó, o seguinte, tá vendo, ó, que eu envolvi o inciso 2 e o inciso 3º, vocês vão puxar aqui, ó, e vão colocar assim, ó, combinado com o parágrafo único do artigo 4º,
Então, exige a resistência específica que seja declarada de forma motivada na sentença. Agora, se for numa lei de tortura, o efeito é automático. Isso com base no artigo 1º, parágrafo 5º, da Lei 9455, de 1997. Por exemplo, um guarda municipal foi lá e praticou a tortura, veio a ser condenado pela tortura, ele vai perder automaticamente o cargo e vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, esse efeito na tortura é automático, não precisa o juiz declarar de forma motivada na sentença. Já puxando para a lei de abuso de autoridade, não. A primeira vez que o agente pratica o abuso de autoridade, ele não vai perder o cargo nem ficar inabilitado. Ele pode ter a obrigação de indenizar, mas inabilitado e perder o cargo, exige o quê? Que ele tenha uma condenação com trânsito em julgado e dentro do lapso para gerar reincidência, ele praticar outro crime ali de abuso de autoridade. Aí, nesse caso, ele vai ser residente específico. Se ele é residente específico, aí sim, ele pode vir a perder o cargo ou ficar inabilitado. Mas o juiz tem que trazer isso de forma declarada, motivada na sentença. Agora sim, volta comigo, dos crimes de abuso de autoridade constitui efeito da condenação. Perda de bens e valores? Foi isso que eu falei? Claro que não, né? Então não tem perda de bens e valores, está errado aqui. A letra A. Letra B, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Gabarito aqui, ó, letra B. Não se esqueça das condições. Primeira condição é o quê? Reincidência. Tá bom? Segunda condição, que seja o quê? Declarado de forma motivada na sentença. Declarado de forma motivada na sentença. Aí sim, tá bom? São requisitos o quê? Cumulativos. Então é necessário preencher os dois. Qual o erro da letra C? Inelegibilidade de exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 10 anos. Errado, né? E pelo texto legal fala inabilitação para o cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E letra D, inabilitação pelo período de 1 a 10 anos. É de 1 a 5 anos. Portanto, gabarito letra B. Tipola. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Agora sim, ó. Avançando, vem comigo nessa questão aqui. Ó. Com relação à Lei 13.869, 2019, e suas alterações, assinale a alternativa ó, incorreta, ou seja, é para marcarmos ali aquela que está errada. Letra A. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Gente, a letra A está correta. Você vai colocar aqui ó, o artigo 1º, parágrafo 1º da própria lei. Ou seja, você tem que lembrar o seguinte na hora da tua prova, que os crimes de abuso de autoridade não cabem na forma culposa. Tá bom? Ah não, professor? Não. Cabe só na forma o quê? Dolosa. Então exige o dolo, mas além do dolo, exige também o quê? Uma finalidade específica. Tá vendo? Uma finalidade específica. Se quer na tua prova assim, ó. O indivíduo praticou um abuso de autoridade na forma culposa. Certo ou errado? Errado. Porque o abuso necessariamente ele exige o quê? O dolo. Não existe abuso de autoridade, com base na lei, na forma culposa. Se falar que praticou na forma culposa, está errado. Porque necessariamente o dolo. Mas além do dolo, requer algo a mais? Requer uma finalidade específica. Qual é a finalidade do agente? Aqui eu falo, ó, finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou por mero capricho de satisfação pessoal. Então basta só o dolo para ter o abuso de autoridade? Não. Além do dolo, requer a finalidade específica. Não cabe abuso de autoridade na forma culposa. Já avançando um pouquinho, né, e mostrando para vocês também, a tortura é o mesmo raciocínio em alguns pontos. Por exemplo, na tortura não cabe a título de culpa. A tortura só cabe a título de dolo. Então qual é o ponto em comum? O abuso de autoridade só cabe na forma dolosa, tortura também só cabe na forma dolosa. A diferença? Que no abuso, todos os crimes vai ter que ter demonstração ali da finalidade específica. Já na lei de tortura, não. Algumas modalidades exigem uma finalidade específica, outras não. Mas o ponto em comum é que, tanto no abuso de autoridade como na tortura, requer o dolo. Não cabe na forma culposa. Então,
Preste atenção para esse detalhe importantíssimo para você não perder uma questão de prova. Volta. Letra B. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade? Pessoal, errado. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, ó, faltou um não aqui, ó. Não configura abuso de autoridade. Aí você pega com base no artigo 1º, parágrafo 2º da própria lei de abuso de autoridade, que traz o seguinte, que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Mas por que não configura? Por ausência de tipicidade subjetiva. Por quê, gente? Eu falei para você o seguinte, que o abuso só cabe na forma dolosa. Então exige o quê? O dolo no abuso, mas a finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo, a terceiro, por mero capricho de satisfação pessoal. Se o indivíduo ele vai interpretar a lei ou vai avaliar o fato, na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos, ali tem divergência, ele não está com a finalidade de abusar. Então, qual é a natureza jurídica desse ponto aí? O entendimento, parte da doutrina, é que tem ausência de tipicidade subjetiva, ou seja, o indivíduo está tendo uma divergência na interpretação da lei, na avaliação dos fatos, ele não está com a intenção de abusar. Então, por ausência de tipicidade subjetiva, a conduta dele é atípica. Não é punido os crimes de hermenêutica na lei de abuso de autoridade. Tá bom? Então, como é para marcar a alternativa incorreta, gabarito aí é que vocês vão colocar, letra B de bola. Aí vem a letra C, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e território. Certinho. Aqui está cobrando o que? A literalidade do artigo 2º da lei. Um ponto interessante aqui para ressaltar para vocês é que os crimes de abuso de autoridade são crimes que exigem uma condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Para praticar o abuso, necessariamente requer o quê? A qualidade ou condição especial de agente público. Aí você socorre lá do artigo 2º, o que é agente público? Indivíduo que está na condição ali de servidor ou não, da administração direta, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, de municípios e território. Integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, Tribunais de Contas, Conselho de Contas, servidores, militares. Então, um conceito amplo. E detalhe, o agente público tem que estar na ativa. Se ele é um agente público que foi para a inatividade, ele não é considerado agente público para fins penais. Então ele tem que estar na ativa, tem que ter o vínculo da atividade. Agora, o agente público inativo, ele não pratica abuso de autoridade. Sozinho, não. Ele pode vir a praticar o abuso de autoridade se ele praticar conjuntamente com o agente público da ativa. Aí vai se comunicar, consequentemente pode ter coautoria ou participação. Beleza? É mesmo o raciocínio que tu utiliza para o particular. O particular, o indivíduo que não é agente público, ele pratica abuso de autoridade? Sozinho, jamais. Mas se ele atuar conjuntamente com o agente público da ativa e souber essa condição ou qualidade especial, ele sim pode praticar o abuso de autoridade porque foi com autoria ou participação e sabia da condição do agente público na atividade. Entenderam? Agora, não confunda agente público que colaboradores com a administração podem ser considerados agente público? Não. Agora, agentes honoríficos podem ser considerados agente público? Sim. Um outro ponto que, se cair na prova, tu erra. Quem exerce mundos públicos pode ser agente público? E aí? A maioria erra. Não vou falar 100% porque tem gente que estuda um pouquinho mais aprofundado. Quem exerce mundos públicos não pode ser considerado funcionário público e nem agente público para fins penais. Quem exerce mundos públicos está exercendo o quê? Um encargo estipulado pela lei por determinação judicial. Então, por exemplo, de mundos públicos, inventariante, tutor, curador, administrador judicial, depositário judicial, pelo fato de exercerem mundos públicos, não são considerados funcionário público e nem agente público para fins penais. Consequentemente, pessoal, não praticarão abuso e nem crime funcional. Então, se cai na tua prova, quem exerce mundos públicos pode ser considerado agente público para fins penais? Não. Agora, mesário
não exercem mundos públicos. O mesário exerce uma função pública. Jurados, eles não exercem mundos públicos, exercem o quê? Função pública. Então eles podem ser considerados funcionário público para fins penais, pode ser considerado agente público também, tá bom? Não esqueça desse detalhe. Volto aqui, ó, agora, letra D de dado, tudo bem? Então vem comigo aqui, ó. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ó, aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, um vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão, entidade de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distrito Federal, dos municípios e território. Gabarito aqui, ó. Letra B de bola. Quase que eu coloco a letra D. A letra D está correta. Como é para marcar incorreto, é a letra B de bola. Tá bom? Então não se esqueça desse detalhe. É importantíssimo. Só para a gente finalizar aqui, ó. A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela pode ser aplicada tratando-se do crime de abuso de autoridade? Pode. Quando você for lá no artigo 39 da lei de abuso de autoridade, fala que é possível a aplicação da lei 9.099. É importante ressaltar que essa lei, ela traz o que? Instituto despenalizadores. Por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, vai ser competência do GCRIM quando a pena máxima não ultrapassar 2 anos. Então a lei 9.099, ela pode ser perfeitamente aplicada tratando-se aí dos crimes de abuso de autoridade. Por quê? Por permissão expressa da lei. Bom, um outro ponto é que boa parte das bancas, e isso pode vir a ser cobrado pela banca IBFC, apesar dessas questões do abuso de autoridade não ter cobrado a pena que é aplicada para quem pratica o crime, pode cair na tua prova. E qual é a pena? Olha só, já vou te dar um macete aqui. Estou te dando a faca e o queijo. Falou em pena aplicada para o abuso, em pena privativa de liberdade, só tem uma. Pode olhar, de cabo a rabo, todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade, só cabe pena de detenção. Batata, pode procurar. Só cabe pena de detenção. Se falar que cabe abuso de autoridade com pena de reclusão, tá errado. Já elimina logo. Então, só detenção. Agora eu te dou uma outra dica que tu consegue fazer a filtragem. Além de serem punidos com pena de detenção, todos os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são punidos também com multa. Opa! Então chegamos ao seguinte raciocínio. Todos cabem detenção, todos cabem multa. Agora, o problema é achar, né, e memorizar todos os tipos de pena de detenção e multa que tem na lei de abuso de autoridade. É mais difícil. Isso eu sei que é mais difícil. Mas eu já consegui delimitar teu raciocínio. Você já sabe que tem pena de detenção e pena de multa somente. Mas como é que fica o patamar? Agora sim. Detenção de 6 meses a 2 anos, vai depender do crime. Tem crime de detenção de 1 ano a 4 anos. Então não vai mudar muito. Ó. 2 anos a 6 meses a 2 anos, ou 1 ano a 4 anos. 6 meses a 2 anos, ou 1 ano a 4 anos. Essa é a regra do patamar. Exceto um crime, que é o crime que vocês vão enfatizar, que geralmente está sendo cobrado em concurso público, crime de violência institucional, previsto no artigo 15A. Esse crime, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E multa. Então você sabe, detenção, sabe que tem multa, patamar 3 meses a 1 ano. É o único que tem detenção de 3 meses a 1 ano também. E um outro ponto importante, traz causas de aumento de pena, que vocês vão fixar. Perfeito? Então te dei dicas importantíssimas nas principais partes cobradas na lei de abuso de autoridade, tratando-se da banca IBFC. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então finalizo aqui com vocês minha participação nessa live. Ó, não esqueçam de seguir o professor Antônio Pequeno, tá aqui meu Instagram. Não esqueçam de curtir a aula, compartilhar. E caso, obviamente, você se sinta à vontade, fazer a aquisição aí, né, para o curso especializado para a Guarda Municipal de Manaus. Tá vendo aqui, pessoal? Essa é a qualidade do ensino. São pessoas que são qualificadas, que vão trazer ali a abreviação para que você consiga obter a tão sonhada vaga
no cargo público. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.